Olá! Ele é jornalista e lançou um livro que reúne textos sobre o cinema brasileiro produzido em 1993, entre 1993 e 2012, que analisam a potência dos filmes de produzir uma forte representação social. Cinema e Sociedade no Brasil é o livro do jornalista, mestre em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia e doutor em estética do audiovisual pela USP. Júlio César Lobo é com quem eu converso hoje aqui no Perfil e Opinião. Júlio, um prazer ter você aqui no nosso Perfil e Opinião. Prazer todo meu, oportunidade de estar aqui de novo no IRDEB. Pois é, mesmo porque você foi nosso colega aqui durante algum tempo, aliás, durante muitos anos, né? Eu entrei no IRDEB em 1980 como repórter da Rádio Educadora Ondas Curtas, que não existe mais. Depois na Rádio Educadora FM. Posteriormente fui trabalhar na produção de programas educativos, a maior parte do tempo aqui. E fiz isso, programas que eram o antigo projeto Minerva e também programa do Ministério da Cultura. Eram encomendas que o IRDEB recebia para vários lugares do Brasil. E durante esse período eu ganhei muita experiência com o texto de rádio. E o rádio também, o trabalho do rádio nos dá um tipo de escuta, porque às vezes assistindo televisão, quando há qualquer tipo de informação incorreta, isso me aparece rapidamente. Sei. Que é um treinamento de quem trabalhou em rádio. Não em relação ao uso da língua portuguesa, não, mas informações tipo dizer o nome do prefeito é outro, o sobrenome é outro. Isso o rádio treina muito. Pois é, mas Júlio, a gente vai voltar a falar um pouco a respeito, do seu trabalho enquanto jornalista e essa migração, digamos assim, paralela, depois não à própria academia. Mas vamos então nos centrar agora, inicialmente, neste livro, Cinema e Sociedade no Brasil, Análise de Mensagens. Como é que surge a ideia deste livro? O livro surgiu de um pensamento de que eu achava que a produção que eu fazia na universidade, publicando em revistas acadêmicas, deveria ter sido levada até o público. Os trabalhos que estão nesse livro são de natureza variada. São textos mais extensos sobre filmes, mas são textos acessíveis ao leitor comum que goste de cinema. Não há neles nenhum tipo de metodologia que afaste. Não é um livro para entendidos, é um livro para quem tem um certo interesse do cinema brasileiro, no caso desse livro. Então, eu reúno textos variados e a linha mestra entre todos eles é como o Brasil é representado. Não é que os filmes sejam uma espécie de tese em que cada cineasta ele tem uma ideia precisa do que vai colocar. Mas são filmes que, de uma forma ou de outra, sejam em comédia dos anos 50, sejam em dramas dos anos 60, sejam em documentários, nós temos várias imagens do Brasil e do seu contexto. Nesses filmes nós podemos ver vários momentos do país. Pois é, e como foi evoluindo também a nossa imagem, eu acredito, através dos tempos, E essa representação no cinema também. Esse seu interesse por cinema, ele é anterior mesmo à sua vida como jornalista? Esse interesse por cinema é bastante variado. Na dedicatória de um outro livro meu, sobre uma biografia romanceada de Glauber Rocha, que eu fiz com uma colega minha também do IRDEB, que é Paula Freitas, eu dizia para minha mãe, que pela primeira vez me levou ao cinema, e para minha mulher, que me tirou de lá. Então, meu relacionamento com o cinema começa nas matinais, no antigo Cine de Guarani, atenção arqueólogos, quando eu assisti às sessões de Tom e Jerry. Sim. E ela me levava para assistir. Olha que eu, como criança, também assistia Tom e Jerry, ali no Glauber Rocha. É, claro. Então, começa assim e depois vem a televisão, a gente começa a acompanhar cinema na televisão, como todo mundo acompanhar aqueles filmes seriados. Depois, já no curso de ginásio, no curso de colégio, começou meu interesse por assistir filmes chamados Cinema de Arte. E havia aqui em Salvador o Cinema de Arte Popular, na parte de baixo do Cine Liceu, onde eu fui apresentado ao cinema europeu, porque há uns 50 ou 60 anos, cinema que você vê, em geral, no mundo todo, é um cinema de matriz
americana ou língua inglesa. Então era a chance de ver filme europeu. E esse cinema europeu, de várias nacionalidades, certamente me levou a escrever sobre cinema. Se eu fosse ficar a vida toda vendo apenas o cinema americano de grande produção, que eu também gosto, eu dificilmente teria escrito sobre ele. Pois é, Júlio. Então vamos voltar aqui então para o cinema e sociedade no Brasil, né? A partir desse desejo, a gente vê aqui que grande parte do livro está dedicado à Terra em Transe, né? E eu quero saber, antes mesmo do livro, a primeira vez que você viu Terra em Transe, né? Que impacto o próprio filme te levou, né? Te trouxe? A primeira vez que eu tive acesso à Terra em Transe não foi necessariamente ao filme. Sim. Mas eu estava indo no Colégio da Bahia, Central, e era o primeiro ano, estavam com pessoas, com um grupo do segundo e terceiro ano. E as pessoas estavam falando que tinha um filme muito difícil, dificílimo de entender, que só as pessoas muito entendidas do cinema podiam... Aí ficou falando Terra em Transe. Até que eu fui assistir, realmente causou um impacto muito grande do filme e o tempo passou. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Depois eu fui conhecer a obra de Glauber Rocha, que hoje é acessível toda ela em DVD, e fui ver Deus da Terra do Sol e outros filmes. E ficou uma ideia muito forte. Quando no Brasil começou a ter o VHS, então eu adquiri Terra em Transe e fiquei com aquele filme até que em 1990 eu entrei na primeira turma de mestrado de comunicação da Faculdade de Comunicação da UFBA e eu teria que apresentar um projeto de pesquisa. Aí eu me lembrei que eu poderia trabalhar com o filme Terra em Transe, para ver como a personagem principal trabalha o dilema de ser um poeta romântico, no sentido romântico de divagação, ou ser um jornalista comprometido com a política, o personagem principal nesse dilema. E aí fiz a dissertação sobre Terra em Transe. Sim, e por que você resolveu então publicar tantos anos depois, né? Porque a gente está falando dessa época do mestrado, foi ainda nos anos 90 93. Né? Bom, é uma boa pergunta, porque resolvi publicar tanto tempo depois. A dissertação tinha 6 capítulos e 4 desses 6 capítulos foram publicados em revistas acadêmicas. Inclusive, uma parte foi publicada em jornal. Passado tanto tempo, eu resolvi que esse trabalho deveria ser relido. Eu reli e revi. E o texto que hoje chega ao público, certamente, é um texto de 5 revisões, feitas ao longo de muito tempo. Eu li o texto, trabalhava e deixava ele. Então, esse texto hoje é distante. A dissertação tinha 110 páginas, o texto, o livro tem 60 páginas. E eu publico primeiro porque eu fiquei muito em dúvida. É o texto no Brasil sobre o qual mais se escreve. E fora do Brasil também se escreve muito. Mas eu achei que eu teria uma contribuição a dar no momento que eu fosse analisar a questão do poeta no filme, que é pouco trabalhado. E também por uma questão... Ninguém havia escrito a respeito disso? Não tinha enfatizado. E também por o seguinte, quando eu fiz o mestrado, eu já trabalhava no IRDEB, trabalhava no Jornal à Tarde, mas fui beneficiado com uma bolsa do CNPq. E eu achei que ao publicar esse texto hoje em livro, eu estaria mostrando aos que patrocinaram, aos contribuintes que patrocinaram minha bolsa e à instituição que vou, devolvendo o trabalho para a comunidade. Mas vamos falar mais um pouco, então, a respeito de Terra em Transe e esses personagens. Aliás, você enfatiza no livro não só esse personagem, mas faz uma análise de outros, até que muitas vezes não tem uma participação tão grande no próprio filme, mas que são extremamente marcantes e que vêm trazer, de fato, uma mensagem fundamental, né? Vamos falar um pouco? Eu gostei, quando fui arguído na dissertação, em dezembro de 93, uma pessoa da banca perguntou qual o capítulo que eu mais gostava. E o capítulo que eu mais gostava, e gosto até hoje, é o capítulo, a personagem de Glauci Rocha. E eu vejo esse filme muitas vezes, e toda vez que vejo ela não mais está entre nós, e eu fico encantado porque é talvez a maior personagem feminina do cinema brasileiro. Você fala da personagem que é a Sara.
E por que é uma personagem? Porque ela é uma professora. Hoje, atividade tão pouco prestigiada, mas eu sou uma professora, e uma professora que resolve deixar a capital, vai para o interior e vai trabalhar em defesa dos oprimidos. E é uma personagem com bastante pé no chão, ela depois se torna militante política, e ela quem chama o personagem principal, que é Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho, que chama a responsabilidade. Então, ela é uma linha de personagens professoras que nós temos na literatura brasileira. A gente tem a professora Conceição, de U15, de Raquel de Queiroz, e depois temos a Madalena, de São Bernardo, e tem Sara. São as 3 professoras. Pois é, mas assim, antes de Sara, porque Sara tem algumas questões e algumas falas dela que se referem, inclusive, ao próprio canto também, né? E a música, que é uma outra coisa que eu gostaria que você depois pudesse abordar a gente. Posso sobre... falar? Pode falar. Então Posso vamos falar um pouco agora mesmo, né? Sobre vamos essa questão do começar canto. Tem um capítulo que, inclusive, foi publicado numa revista brasileira de estudo de canção do Rio Grande do Norte há 3 anos, que chamava-se A Canção como um Instrumento. Então, uma parte que eu enfatizo nesse livro, e esse aspecto não é enfatizado pelas pessoas que escreveram, não é? Que é mostrar, dos anos 60, na segunda metade dos anos 60, por várias questões, a música popular brasileira ficou como um espaço, que era o espaço do brado de civismo, e era o braço de contestação. Então, para essa geração hoje, fica difícil entender isso, eu entendo perfeitamente. Mas nessa época, nos anos 60, todo cantor de música popular brasileira, de certa forma, era como carregasse uma bandeira da liberdade, a bandeira da luta contra a opressão. E aí, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, não é? E nessa época, claro, como às vezes tende muito para o dualismo, havia esse pessoal que tratava isso, e havia outro pessoal que trabalhava outro tipo de música, que era certamente contestado por esse, que era o pessoal da Jovem Guarda. Hoje, com o passar dos dias, para não dizer das décadas, a gente entende que há espaço para tudo. Mas nessa época, eu adolescente, no Central, por exemplo, a gente que era fã de Chico e Caetano hostilizava quem era fã de Roberto Carlos. Alienado. Pois é, mas isso no cinema, de que forma aparece mais especificamente, por exemplo, em Terra em Trânsito? Em Terra em Trânsito isso aparece porque a última fala do personagem principal, ele está dizendo, eu preciso cantar, eu preciso cantar. E aí quando diz isso, a gente diz, bom, mas ele precisa cantar, ele não é cantor, ele é um poeta, ele é jornalista, ele é um assessor de marketing, é o primeiro marqueteiro político do cinema brasileiro, é Paulo Martins. O que ele quer dizer? Quer dizer, eu preciso cantar, ele vai remeter, em nosso entendimento, no livro Analiso, à música Marcha da Quarta-feira de Cinza, de Carlos Lido Vinícius de Moraes, e que diz, e no entanto, é preciso cantar e alegrar a cidade. Então, o filme Terra em Transe, que é um filme difícil, ele trabalha muito com um contexto. Então, às vezes, para pessoas de outra geração, até mesmo para meus filhos, ele soa bastante estranho. Mas a obra de arte, mesmo a cultura de massa, ela tem esses momentos de produtos que são mais radicais e outros que são menos radicais. Há espaço para tudo. Na verdade, eu adoro o Terra em Trânsito, mas eu adoro também os filmes de Oscarito. Ok. Entretanto, a questão, por exemplo, política, né, que você já começou a desenhar aí, ela é mostrada de alguma forma, bastante, digamos assim, em também Terra em Trânsito. Eu quero saber de que forma você aborda isso neste livro, já como você mesmo falou, os comentários a respeito de Terra em Trânsito são centenas, né? A gente pode dizer assim, o seu livro vem trazendo mais uma outra leitura. Tá. Né? No caso, assim, a minha contribuição é a partir de elementos da minha formação de jornalista, de repórter de rádio, repórter de jornal, era de que eu pego 2 sequências, uma que são legendadas, uma sequência que é biografia de um aventureiro e outra Encontro do Líder como Povo. E eu analiso a construção desses filmes como primeiro, uma reportagem feita e como essa reportagem é feita, e a biografia do aventureiro eu analiso como produto de marketing político. Na dissertação, originalmente, não havia contribuição do marketing. Mas hoje, como isso está muito próximo da gente, inclusive naquela época não tinha, porque não havia eleição direta no Brasil, não há por que ter.
Então, eu faço uma análise da campanha política dos candidatos. Então, nesse aspecto também, é um pouco da minha contribuição, essa visão de dentro do jornalismo. Então, eu vejo como o repórter Paulo Martins trabalha, depois como o editorialista Paulo Martins trabalha, qual o trabalho dele como repórter, o que ele faz como poeta, como ele trabalha com marketing político, ele trabalha com 2 candidatos, um de direita e um de esquerda, como o trabalho dele é feito, como os filmes são feitos, escritos, montados. Eu analiso os 2 filmetes dentro dos filmes. E o que é que o Glauber também queria dizer com essa forma, né, de trabalho? Com essa forma. Né? Então, fala um pouco mais também para a gente a respeito desses personagens que tanto te encantam, né? E com certeza você encontra algum ponto de identificação, né, enquanto ser humano. Correto. Também. Com relação, por exemplo, ao Paulo Martins, que é o protagonista, ele, o Glauber Rocha, em várias entrevistas, dizia até nome de pessoas que tinham contribuído para a formação da personagem. Mas, independentemente dessa informação, no meu livro eu não trabalho com informações dos autores. Eu trabalho com o filme como aparece. A gente, para mim, de um ponto de identificação, porque, de certa forma, dadas as devidas desconto das proporções, esse filme toca num momento importante, quando eu começo, ainda no curso de ginásio, no antigo ICEA, eu sempre digo lá em casa que teve uma professora que estragou a minha vida. Mas isso, na verdade, é uma coisa elogiosa. Era a professora Juraci, que era professora de português. Naquela época era disciplina só, não é hoje como dividido em 3 disciplinas. Então, a professora Juraci trouxe para a gente o poema O Operário em Construção. O mal que esse poema fez para mim não está no gibi. O mal, eu digo no sentido que ele me tirou do universo do iê, 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 da música dos Beatles, de Roberto Carlos, que eu gostava, e disse, bom, existe também um outro tipo de poesia, um outro tipo de canção popular. Então, no mundo de hoje que o ensino presencial às vezes é tão subestimado, eu sou professor universitário há algum tempo, eu queria registrar. Então, a professora Juraci, não me lembro seu sobrenome, minha professora no ICEA em 66, 67, muito obrigado. Pois é, né? Cada um de nós tem um professor que presencialmente nos marcou e que, de alguma forma, até definiu muito dos nossos caminhos, os caminhos que nós traçamos, certamente, em nossa vida. Né? Eu poderia ainda continuar respondendo. Na verdade, eu fui de um grupo do que se chamava de esquerda festiva. Não sei se essa expressão é familiar a você. Sim, que era essas pessoas que iam certamente provocar mudança no mundo na beira, no balcão de um bar. Isso é esquerda festiva. Ok. Então, Júlio, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando ainda mais sobre cinema e sociedade no Brasil.